Bora lá mais uma vez. Ontem fiz uma chamadazinha rápida ontem sobre o viés inconsciente e queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Tratar um pouco mais do assunto, um pouco mais detalhado, trazer aqui algumas reflexões, trazer alguns contextos para que a gente consiga saber onde a gente se identifica dentro desses contextos, o que é que a gente pode aprender com cada um deles, quais são os caminhos que a gente pode seguir para traçar uma rota até a gente conseguir destravar todo esse subconsciente, essas coisinhas que estão lá guardadas, todo esse lixo que a gente precisa limpar a casa toda. E a gente vai bater um papo hoje sobre isso. Tem três situações, três pontos que eu quero tratar aqui. O viés inconsciente, tratando sobre o viés cognitivo. E aí é um ponto sobre como é que você organiza as coisas dentro da sua cabeça para você tomar decisões. Ou você não organiza, que aí é o ponto crítico, que já está na sua cabeça. E você não tem acesso a isso. Você simplesmente faz e nem você sabe o que é que você está fazendo. Outro ponto é um exemplo que eu tenho dentro da Bíblia. É um livro que eu consulto muito. Eu tenho algumas consultas minhas, já li mais. E eu tenho alguns exemplos que eu trago para a minha vida também. Por isso que eu venho muitos anos buscando como é que eu acessava essas áreas, sem entender normalmente qual era o meu comportamento sobre cada decisão que eu tomava. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o que acontece naturalmente com as pessoas. Então, assim, a gente precisa realmente tomar uma decisão, precisa tomar um choque, tomar umas porradas para a gente despertar. Mas como é que eu tomo algumas porradas? Que porradas são essas que poderão despertar ou desbloquear essa minha consciência? Depois do desbloqueio, eu entrar numa expansão. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre viés cognitivo, a gente está falando sobre todos esses dados que foram armazenados dentro da nossa cabeça, que por muitas vezes são desconhecidos. A gente não sabe que dados são esses. A gente até sabe. Família, amigos, local de trabalho, escola, comunidade. Todos esses lugares. O ambiente é a coisa que mais impacta quando você fala sobre dados dentro da sua cabeça ao longo de uma jornada. Tudo que você viveu, todas as informações, tudo que foi falado, todo o ambiente, ele está dentro da sua cabeça. Tudo isso cria esse conjunto de informações que gera o viés, que está fazendo com que você tome decisões que não são suas. Nada disso é seu. É uma coisa que está dentro da sua cabeça. Você está tomando decisões baseadas em informações que foram colocadas dentro da sua cabeça, dentro dessas situações. Ambiente, família, trabalho, amigos, locais que você frequenta, as pessoas que você se relaciona de modo geral. E é isso que você precisa apagar, jogar fora e seguir um novo caminho. E o viés inconsciente, ele trata sobre isso. O viés cognitivo. Tem uma passagem da Bíblia que Paulo fala que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. São viés. Paulo conhecia muito bem a história dele. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele teve uma revelação, um encontro com Deus. Ele sabia das coisas que tinham acontecido, que ele fazia, de toda a maldade que ele havia deixado, todo aquele racho de sangue. Primeiro que ele andava com a nata, os melhores. Estudou muito, mas era um cara que perseguia. Ele tinha o poder nas mãos de fazer aquilo que ele foi treinado para fazer. Então ele deixou muito claro mesmo. Cara, eu queria fazer o bem, mas eu não consigo. Eu acabo sendo levado para fazer algo ruim. Algo ruim. E aquele mal que eu não queria, eu acabo fazendo. Veja só que situação difícil para ele. Como é que ele poderia encaixar a sua vida se ele nem sabia o que estava acontecendo? Quando eu relatei no vídeo lá da consagração da ayahuasca a primeira vez, eu tive realmente um destravamento, um desbloqueio da minha consciência. E eu passei a enxergar coisas que eu não tinha nem ideia que estava acontecendo.
inclusive saber porque eu fazia determinadas coisas, porque eu estava sempre buscando ir embora para ficar mais longe. Assim, foi muita coisa, foi um choque muito grande. Estar de frente comigo mesmo e descobrir tudo isso. Quando eu fiz a segunda vez, sim, foi uma expansão. Eu abri a minha consciência e eu comecei a investigar as coisas mais minuciosas. Aí você passa a ficar mais forte, porque você já sabe o que é. E você, inclusive, já sabe, inclusive, como tratá-las. Esse é um ponto que a gente precisa se demonstrar muito forte. E hoje, a gente falando sobre essas questões, quando você anda um pouco aí pela rua, quando você encontra algumas pessoas, você está no Uber, o cara começa a puxar a conversa, quando você para observar, o discurso das pessoas são sempre os mesmos. Eu tenho duas decisões que eu tomei, assim, depois desse desbloqueio, eu já não gostava, já não era muito minha praia. Mas duas coisas que eu deixei, assim, não gosto, abomino muito. Reclamar, estar perto de pessoas que reclamam. Se você está nessa situação, sai fora. Não está te ajudando em nada, pelo contrário, está lhe prejudicando e muito. Então você precisa se libertar desse tipo de pessoa, desses ambientes que são tóxicos, que afetam diretamente o seu viés cognitivo, ao qual você precisa dele para tomar decisões. Eu mesmo, quando comecei a investir lá em 2009, quando peguei um pouco mais de experiência e eu apanhava muito porque eu tomava decisões que eu não sabia por que eu estava tomando. Depois que acontecia as coisas, eu disse, caramba, e agora? Como é que eu volto? Como é que eu desfaço? Eu via várias pessoas tomando as mesmas decisões e aquilo me chamava muita atenção. Mas por que todo mundo está fazendo a mesma coisa? E aí, de vez em quando, tem uma chamadazinha lá na internet, lá, efeito manada, sardinhas, todo mundo segue o mesmo caminho. E quem, na verdade, estava ganhando dinheiro, estava seguindo o fluxo contrário. O que a mídia falava, esses caras faziam o contrário, todo mundo seguia a mídia. E se você não sabe, 80% do que a gente ouve na mídia é mentira, cara. Se você for relatar tudo, é mentira, tudo para enganar alguém, e você fica nesse looping, girando que nem um louco, tentando encontrar a fórmula mágica que você não vai encontrar, que ela não existe. E eu ficava na mesma coisa. E aí você fica com a cabeça pirada, você diz, cara, foi quando eu parei, respirei, não fiz mais nada, eu parei realmente, dei uma zerada, parei, aí eu comecei a investigar essas coisas, porque isso me incomodava muito. Todo mundo está fazendo, eu estou fazendo, eu preciso mudar a minha trajetória, não posso seguir todo mundo. Eu comecei a mexer nisso aí. E esse ponto foi uma das minhas viradas de chave quando eu falo sobre investimento, que meu pai nunca me ensinou sobre dinheiro. Ele só dizia, estuda, você precisa ser o melhor, tem que estudar, tem que ser o maluquinho dos estudos, porque você precisa ter um emprego bom e tal. Mas na verdade não era nada disso. Essa foi a condição que ele foi criado, era muito bom no que ele fazia. Mas sim, para mim não serve, porque ele era uma pessoa, eu sou outra. E eu tenho o meu caminho para traçar, como você tem o seu caminho. Você não pode chegar agora e simplesmente fazer a vontade dos seus pais porque eles querem. Não, esquece isso. Você tem que traçar o seu caminho. É a sua libertação. A liberdade, ela começa aí. Em você traçar o seu caminho e decidir aquilo que você quer. Porque você já está tão cheio na sua cabeça aí, com esses vieses, com toda essa informação, com todos esses dados, se você não se libertar, você vai seguir uma trajetória que não é sua, você vai ter fracasso, frustração, angústia, aí você vai começar a procrastinar, vai entrar em depressão, você olha a avalanche de coisas que vai acontecer na sua vida. E essa expansão ficou clara para mim. Entender cada coisa, como funciona, o que eu precisava fazer. Uma coisa que é claro, quanta gente você conhece que diz o seguinte, eu preciso trabalhar, juntar uma grana, para quando me aposentar, meu dinheiro dá para comprar os remédios. Cara, quem é que vive desse jeito? Buscando, em toda a sua vida, construir algo para comprar algo que vai destruir ela mais ainda. Medicação não sobra ninguém. É livre, com certeza. E quando você tem uma expansão de consciência, você entende que a maioria dos males que acontecem com você, na sua cabeça e no seu corpo,
estão lá no passado. Estão lá no passado. Quem nunca ouviu que a maioria dos nossos medos nem existe? Nem existe, cara, está na sua cabeça. Estão todos plantados na sua cabeça. Alguém foi lá e plantou. Aí você se fechou, não falou mais nada. Apenas seguiu o fluxo. Quantas situações você se encontra desse jeito? Aqui Paulo ela. Paulo conhecia bem quem ele era. Olha só o problema que ele se meteu, teve que ser liberto para se encontrar, respirar e dizer, pô, realmente, eu não sou aquele cara que ficou no passado, aquele cara morreu. Aqui é um novo cara que mudou as coisas. O jogo agora é outro. Comigo foi a mesma coisa. Com várias pessoas. Conversei com alguns lá durante a segunda consagração mesmo. A gente conversou muito sobre isso. Sobre a libertação, sobre o que é meu e o que é do outro. Você não tem que carregar o peso de ninguém. Cada um carrega seu fardo. Isso tem que estar claro. Não é que você vai ser o insensível, o durão, o cara que não liga para nada. Não. Isso não tem nada a ver com sensibilidade. Isso tem a ver com responsabilidade. Cada um assume os seus problemas. E você não é o salvador da pátria de ninguém. A única pessoa que você pode salvar é você mesmo, tomando as decisões corretas, libertando-se e trazendo à tona todos os seus vieses e eliminando eles. É isso, galera. A gente precisa só tomar a decisão de fazer. Como o nosso tema é a multiplicação de talentos de um modo geral, eu falo, se você quer seguir uma vida de riqueza, abundância, prosperidade, você precisa fazer isso. Você precisa se libertar. Não estou falando só de recursos financeiros, mas de prosperidade de fato, de viver em abundância. Você precisa conhecer esse lado para você conseguir tratar todas essas coisas. E tratando tudo isso, você vai conseguir sim aí respirar, andar de cabeça erguida, saber o que você quer, quais são as suas decisões, fazer as suas perguntas, os seus porquês, perguntas inteligentes, para você conseguir extrair informações e aí tomar ainda mais melhores decisões. E é isso. Agradeço a você aí pelo tempo que passamos juntos. Deixa seu comentário aí, como é que você está nesse momento, como é que está aí, ó, coraçãozinho, como é que está a sua cabeça. Está precisando se libertar? Vamos conversar um pouco mais. Até mais, grande abraço e até a próxima.